Fala família do Arquivo da Rodada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Diogo Gonçalves, historiador e apaixonado por futebol. Bom família, hoje a gente vai falar de muita coisa, hein? Copa do Brasil, Brasileirão, convocação, Sul-Americana e muito mais. Então já deixa o like, se inscreve no canal, que vai fortalecer demais, beleza? Agora, bora pro conteúdo. Bom família, vamos falar primeiramente aí de Brasileirão, beleza? E abordar aí os resultados da rodada passada, tá? O Brasileirão está sendo bem espaçoso, né? Nas últimas semanas aí, acontecendo jogos só durante o final de semana, né? Então a gente precisa falar também um pouquinho sobre isso, beleza? Primeiramente aí o Bragantino venceu o Fluminense, né? Semana passada aí, depois de 7 derrotas consecutivas aí. Não sei se de fato ali o pessoal do Bragantino começou a sair do DM, mas foi uma vitória aí bem imponente, né? Afinal, fazer 4 gols no Fluminense não é tudo, né, tão fácil assim, né? A gente teve também aí a vitória do Cruzeiro sobre o Internacional por 2-1 e tivemos o empate também aí do Grêmio contra o Ceará em 0-0, né? Além disso, a gente teve também a vitória do Bahia sobre o Santos por 2-0. O Corinthians venceu fora de casa 3-2 aí em cima do Vasco. Juventude também perdeu em casa aí pro Botafogo por 3-1. Mirassol venceu o Fortaleza por 1-0. E o São Paulo venceu o Atlético Mineiro aí por 2-0. Tá? Além disso, a gente teve jogos também na segunda-feira, que foi o jogo do Palmeiras contra o Sport. Foi um jogo bem bacana aí, 3-0 pro Palmeiras. E teve aquela goleada que só se fala nisso, né? A semana toda, final de semana todo, né? Só se fala nisso, né? Dos 8-0 do Flamengo contra o Vitória. É, Foi uma goleada realmente histórica, né? Ninguém estava esperando por isso. E a gente já vai falar mais sobre isso, porque repercutiu muito aí na imprensa esportiva. E a gente precisa falar sobre isso para a gente entender como vai ser toda a dinâmica aí do Brasileiro, Libertadores, porque isso é um fato muito importante e vocês vão entender um pouquinho mais ali para frente, beleza? Era só para a gente dar uma recapitulada aqui mesmo dos resultados da semana passada. Agora vamos falar também ali dos resultados da Copa do Brasil que teve durante a semana, né? O Galo perdeu em casa aí pro Cruzeiro, né? Eu não esperava esse resultado, assisti o jogo, foi um jogão, né? Praticamente o primeiro tempo só deu Galo e no segundo tempo o Galo perdeu a intensidade e o Cruzeiro sobressaiu aí e conseguiu marcar esses 2 gols, né? O jogo de volta vai ser daqui a uns 14 dias e eu acho muito difícil aí que o Galo consiga reverter essa situação, né? O Atlético Paranaense perdeu para o Corinthians em casa, o Furacão ali estava com um time misto, time reserva, e teve um gol que foi feito, foi anulado. Eu lembro que eu estava assistindo o jogo, na minha perspectiva aquilo, né, era gol válido, né? Não lembro ao certo, né? Tô tentando puxar na memória aqui, não consigo lembrar ao certo, mas aí o Corinthians venceu por 1-0 e vai pegar aí o jogo de volta, vai jogar em casa, então tá com um pezinho também ali na semifinal da Copa do Brasil. Outro jogo que me surpreendeu bastante foi o jogo aí do Vasco e do Botafogo, né? Eu esperava uma vitória do Botafogo e acabaram empatando. Sei que é clássico carioca, sei que toda essa atmosfera de ser clássico, né, tá jogando fora de casa, porque o jogo foi lá no São Januário, mas mesmo assim, né, o Botafogo tem mais elenco, tem mais time, né, deveria ter vencido esse jogo. Claro que vai decidir em casa, mas ainda tá tudo aberto, né? Além disso, a gente teve também aí o jogo do Bahia contra o Fluminense, né? O Bahia venceu em casa por 1-0 e, como já disse em vídeos anteriores, ele é o meu palpite, né, para vencer essa Copa do Brasil. Venceu de 1-0, um resultado magrinho, mas o importante é vencer, né? O próximo jogo vai ser lá no Maracanã e vamos ver como o Bahia vai performar lá contra o Fluminense, né? Mas já é um pezinho também a mais aí na semifinal, né? Se vocês observarem bem aí, vamos dar uma olhadinha aqui também no chaveamento, né? Então, na minha perspectiva aqui, na minha opinião, né, eu acredito que dê aí Cruzeiro e Corinthians, porque o Atlético Paranaense ele tá priorizando ali o Brasileirão, né, da Série B. Ele já está chegando ali já na sétima, sexta posição, né, com chance ali para poder alcançar ali o G4 e conseguir subir para a Série A, né? Vasco e Botafogo aqui, eu acredito que existe uma possibilidade muito grande de o Botafogo abrir o bico novamente aí e ser eliminado, tá? Tá tudo em aberto, foi só 1-1, né? O empate não vai influenciar em nada no jogo de volta, então alguém vai ter que ganhar, né? Se for por elenco, né, o Botafogo ali, né, tem uma chance maior. Mas não dá pra saber, é clássico. Então, eu prefiro nem opinar nessa parte aí. E Fluminense e Bahia, né, eu acredito que o Bahia vai se classificar aí, né, um empatezinho, uma vitória magra ali por 1-0, mas vitória é vitória. O que importa, né, vitória, né, na realidade é um triunfo, né, como o pessoal gosta de falar. Consiga ali, né, um resultado magro, mas consiga se classificar aí, para mim, o Bahia vai se classificar aí para semifinal, tá? Mudando de assunto, pessoal, voltando aqui, né, pro Brasileirão, hoje a gente tem, né, a rodada 22 iniciando aí, e a gente tem alguns jogos aí. Ceará e Juventude lá no Arena Castelão às 16 horas, Botafogo e Bragantino lá no Newton Santos às 18h30 e Cruzeiro e São Paulo lá no Mineirão às 21 horas, né? Desses jogos aqui,
Vou conseguir assistir todas, graças a Deus. E o meu palpite aqui, principalmente aqui, o que eu tenho vontade, né, ansioso aí para assistir é o jogo do Cruzeiro com o São Paulo, porque o São Paulo de fato deu uma guinada muito grande, tanto no Brasileirão ali, né, conseguiu passar das oitavas na Libertadores, né, então tá numa boa fase aí o São Paulo. Vamos ver como é que vai ser esse jogo. Tá? Além disso, pessoal, a gente tem também amanhã, né? Amanhã a gente vai ter 7 jogos pelo Brasileirão, não vai dar pra gente assistir todos, né? Vários jogos no mesmo horário. Então a gente vai ter Santos e Fluminense lá na Vila às 16 horas, Flamengo e Grêmio no Maraca às 16 horas também. Corinthians e Palmeiras, é um derbyzão aí, lá no Neoquímica Arena às 18h30, Mirassol e Bahia às 18h30 aí. Além disso, a gente vai ter também Vitória e Atlético Mineiro às 18h30 lá no Barradão, Sport Recife e Vasco da Gama, aí, né, uma luta direta ali, o pessoal que está próximo da zona de rebaixamento e o Sport que está buscando sair da zona, né, sair da última colocação. Às 20h30, Internacional e Fortaleza aí para encerrar a rodada 22, lá no Beira-Rio às 20h30. Bom, pessoal, o principal jogo que está repercutindo muito aqui, né, Corinthians e Palmeiras e Flamengo e Grêmio. Né? Vou falar mais especificamente ali do Flamengo e Grêmio, porque, né, é o que se tem falado, né, a semana toda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, só se falou nisso, mesmo tendo o Copa do Brasil, né, só se falava nisso, né, da goleada do Flamengo sobre o Vitória, que foi insana, de fato, foi muito fora da realidade. E os memes que surgiram aí, né, teve gente que fez oração até pra Buda, teve gente que falou que o Grêmio devia colocar ali o ônibus do clube na frente da grande área para poder defender o gol, né, então foi bem, bem divertida essa semana nessa questão dos memes, mas a gente precisa levar, né, um aspecto em consideração, né, um dado importante, né, um fato em consideração. Né? De fato, o Flamengo tem condições ali, né, tem um elenco muito forte de conseguir pegar e dominar o seu adversário. No entanto, né, é um clássico aí do futebol brasileiro, não dá para saber. A gente sabe que o Grêmio está em má fase e o Flamengo está muito embalado. E, ultimamente, tenho visto ali as brincadeiras, né, dos torcedores de que, né, o importante agora não é mais perder por goleada, né, para o Flamengo. Isso é divertido, mas também é preocupante, porque parece que meio que os torcedores já aceitaram, né, essa derrota, né, contra o Flamengo. E isso com certeza eleva a moral da equipe, né, do Flamengo muito. E também acaba sendo um problema, né, porque o Flamengo de fato, ao contrário do Vasco, né, que venceu ali de 6-0 o Santos, o Flamengo ele tem elenco para manter uma rotação dessa, para manter uma pressão dessa e aplicar goleadas, né, nos seus adversários. Né? O Vasco ali foi uma situação muito fora da curva, né? Foi um jogo ali, depois foi jogar contra o Juventude e perdeu. Mas o Flamengo é diferente, né? Tem ali um elenco bem montado, tem um banco de reservas que, né, acredito que seja unanimidade de que qualquer jogador ali do banco seria titular nos outros clubes. Então, é, existe essa possibilidade, né, do Flamengo pegar e dominar totalmente aí o Grêmio, né, nesse jogo que vai ter amanhã. Tenho outros poréns aqui que eu preciso falar, mas eu vou deixar para falar isso, né, sobre Flamengo, elenco, Palmeiras e tudo mais, quando a gente for abordar ali o assunto do calendário que foi alterado, e aí eu já vou explicar para vocês isso bem explicadinho, beleza? Agora, né, para não ficar muito tempo preso nisso, né, queria falar também um pouquinho ali da partida que foi cancelada lá do Independente contra a Universidade do Chile, né? A partida foi cancelada e tudo mais. Esse já é um post antigo aí da TNT Sports, mas como é que vai ser resolvido isso daqui, né? A gente ficou meio sem entender, né? Aqui está mostrando que o caso foi encaminhado aos tribunais. E eu vou dar uma passadinha só rápida aqui no site da TNT, porque não tem aqui no X, né, no Twitter, a informação, tá? Mas daí a gente já volta para cá para a gente conversar. Né? Comembol cancela a partida sul-americana e o vencedor será decidido nos tribunais. Bom, pessoal, né, tá em julgamento, vai ser julgado isso daí. Eu acredito que, né, a torcida causadora de toda essa violência, né, vai acabar prejudicando o clube e vai acabar aí, existe a possibilidade de nem ter jogo, né, de pegar e ser desclassificado. Na minha opinião, né, tem que ser feito isso mesmo, porque para não ocorrer isso novamente, né, com nenhum outro clube, com nenhuma outra torcida, né, não pode ter esse tipo de violência nos estádios, né, conheço muita gente que não vai assistir jogo porque tem medo, vai levar a esposa, vai levar os filhos e tem medo que aconteça algo desse tipo, né, e colocar ali os seus familiares em risco, né, porque acaba sendo imprevisível. Então, né, aconteceu um caso, não na torcida em si, mas no jogo ali do Atlético Paranaense contra o Corinthians, né, um torcedor invadiu o campo ali e agrediu o Hugo, né, o goleiro do Corinthians, né, espero que esse torcedor seja punido
com certeza aí, porque isso não pode ocorrer de forma alguma, tá? Então a gente não tem ainda nenhum resultado e a Sul-Americana vai ficar travada aí, pelo menos eu acredito que antes, né, dos jogos ali das quartas de final já tenha sido decidido isso. Quando sair a decisão, eu pego e trago aqui para vocês, beleza? Agora, mudando de assunto, voltando aqui pro Brasil, né, tem a questão aí do calendário. Aí, né, esse post aqui da CBF, né, o documento já apresenta mudanças no calendário anunciada no último sábado, né? E que foi quando foi divulgado ali as rodadas 23 a 27, essas 5 rodadas aí, para é, para ter a certeza ali, a confirmação dos jogos e tudo mais. E saiu também ali o calendário, né, que foi alterado. Ou seja, a gente hoje, né, vamos ter Brasileirão, amanhã vamos ter Brasileirão, durante a semana tem data FIFA, que são ali os jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil vai pegar o Chile, vai pegar a Bolívia, né, são as últimas 2 rodadas ali. E os jogos das semifinais foram jogados para dezembro. Né? A CBF pegou, mudou isso, tirou a data que estava, jogou ali para dezembro e colocou a final para ser 21 de dezembro, que seria a última rodada do Brasileirão desse ano. E antecipou essa rodada do Brasileirão, a última rodada do Brasileirão, para 7 de dezembro. Né? Teve muita discussão, né? Torcedores do Flamengo não gostaram, né? Tinha o apoio ali do Palmeiras, depois não tinha mais, porque daí o Palmeiras foi lá e apoiou a decisão da CBF. E teve todo um rolo que virou um caos aí essa semana também sobre isso. Né? Qual é a minha perspectiva sobre isso? E aí eu vou trazer algo mais relacionado ao tempo presente, uma visão um pouco mais assim analítica sobre tudo isso. Né? Durante os jogos da Copa do Brasil, né? Palmeiras, Flamengo, São Paulo teriam ali semanas livres para poder descansar, treinar o elenco melhor, né? Treinar o clube melhor, os jogadores melhores ali, para poder fazer, né, os jogos. Né? Com essa mudança não vai ter mais. Vai ser Brasileirão, Libertadores, após as quartas de final, certo? Então vai ter aí data FIFA semana que vem, na outra semana também vai ter, depois os jogos de volta da Copa do Brasil. E aí só vai ter Copa do Brasil só em dezembro. E durante esse tempo, né? Setembro, outubro, novembro ali, só Brasileirão e Libertadores ou Brasileirão e Sul-Americano. Né? Foi uma forma que a CBF achou ali de encurtar o calendário, visando o quê? Né, a participação de um clube brasileiro no Intercontinental no final do ano, que começa ali dia 11, se não me engano, né, dia 11, dia 13. E aí, os torcedores ali do Flamengo não curtiram isso, o Flamengo em si não curtiu, teve uma nota, né, do Flamengo, né, criticando essa decisão da CBF, e o Flamengo pensava que ia ter o Palmeiras ao seu favor também, né, iria estar junto ali com o Flamengo para repudiar isso, mas não foi o que ocorreu. Né, o Palmeiras soltou uma nota dizendo que entendia o que a CBF estava fazendo. Na minha perspectiva, na minha opinião, isso foi um grande tiro no pé. Eu vou explicar para vocês o porquê eu acredito que isso foi um grande tiro no pé, né, para o Palmeiras em si. Né? Se a gente pegar questão de elenco e tudo mais, né, o Palmeiras tem um grande elenco, né, tá ali lutando pelo título do Brasileirão. No entanto, não tem um elenco como o do Flamengo. Né? A gente percebe isso. Até o jogo do Ceará ainda caía muito o ritmo do Flamengo, mas depois de lá pra cá, né, é full 90 minutos. Né? Faz alteração e a rotação continua, a intensidade continua, o sufoco continua ali contra o adversário. Né? O Palmeiras não tem um elenco desse, um banco de reservas desse. Então, sem essas datas, né, para descansar os jogadores, para poder treinar melhor o time ali, eu acredito que foi um tiro no pé, né, do Palmeiras. Né? Não vai ter elenco para conseguir acompanhar ali o Flamengo. Né? É minha opinião, minha perspectiva, porque é unanimidade que qualquer jogador ali do banco de reservas do Flamengo, né, e até, né, dos que jogam, na realidade a gente não tem ali, né, uma definição de titulares, né, mas os jogadores que sempre estão no banco seriam jogadores ali titulares em outros clubes. E essa intensidade de jogos, né, quarta, final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, né, vai desgastando os jogadores e consequentemente vai lesionando-os. Né? A gente tem um caso, né, recente, que foi do Bragantino, que estava super bem no Brasileirão, né, mas só tinha um time montadinho certinho, né, não tinha um banco de reserva à altura do time titular ali. E quando foi ocorrendo as lesões, né, o Bragantino ainda foi mantendo, mas a partir do momento que teve ali 6, 7 lesões, já não conseguiu manter mais o ritmo e teve aí 7 derrotas seguidas no Brasileirão. Né. E a competição em si, ela exige essa intensidade, né, sem sombra de dúvidas. Né, o time que joga melhor, que consegue se manter mais em forma, que consegue manter a saúde dos jogadores em forma, em dia, né, em forma, vai conseguir obter o título. E o Bragantino, mesmo
estando bem e tudo mais, perdeu 7 jogos seguidos, né? Então ele, tendo isso, ele não saiu ali dos 10 primeiros colocados, né? E voltou a vencer agora na semana passada. Por o Flamengo ter mais elenco, né? Tem mais jogadores qualificados ali para manter essa rotação, o Flamengo vai acabar sobressaindo entre os outros clubes, porque, né, ele vai conseguir ali, né, se precisar poupar um jogador ali, tem outro que vai substituir, que vai manter a intensidade, que vai manter a qualidade do time. O Palmeiras tem isso? Tem, mas não são todos, né? Se acontecer uma lesão ali, outra aqui, né, já vai prejudicar demais o time. Se acontecer uma lesão, né, no Flamengo ali, outra ali, que nem teve, né? Tava o Alexandre, parece que estava lesionado, daí teve aquele confronto lá contra o São Paulo com o Ayrton Lucas, né? Também teve um rompimento ali no tornozelo, né, na canela, e tinha alguém para substituir ele. Mesmo com 2 jogadores na mesma posição, lesionados, fora ali, né, estando no DM, ainda assim o Flamengo conseguiu manter a intensidade. Outros clubes não têm isso. E conforme forem passando as rodadas, a gente vai ver essa diferença crescer mais. Podem ter certeza disso. Vai ocorrer. Se começar a ter lesões nos outros clubes e até mesmo no Flamengo, ainda assim o Flamengo vai conseguir manter essa diferença gritante, né? E vai ir aumentando isso, sem sombra de dúvidas. Porque é uma competição que exige muito, né, da equipe, dos jogadores, né? E isso vai acabar ficando muito evidente conforme forem passando as rodadas ali do Brasileirão. Né? O Flamengo pode se dar o luxo de pegar, poupar jogador ali numa semana antes e jogar o elenco ali mais forte ali nas Libertadores. Né? O Palmeiras já não tem isso, o São Paulo já não tem isso. Então vai ser evidente isso conforme for passando o tempo. Isso é claro visando ali toda essa perspectiva, né, de terem lesões, né, de cansaço dos jogadores e tudo mais. Então, para mim, foi um tiro no pé aí que o Palmeiras deu. Beleza, família? Né, tá gostando do conteúdo? Deixa o like, se inscreve. Esse é o 7º vídeo do canal. Hoje a gente está completando um mês, né? Já passamos a marca de 100 inscritos. Agora vamos buscar os 300 inscritos aí, né? Se inscreve, compartilha, deixa o like, comenta aí nos comentários, né, se você discorda ou não, né, de tudo que eu tô falando aí. É interessante, eu vou responder todos, beleza? Agora mudando disso, né? Saindo aqui dos calendários, né, teve também a convocação do Ancelotti, né? Vamos ver como é que o Ancelotti vai fazer para colocar essa seleção para jogar aí. Na minha opinião, eu acho que foi bem bacana, né? A gente já não tem o Alexandre aqui, que também já se lesionou no jogo passado. Mas deixe suas opiniões aí nos comentários para ver se foi uma boa convocação, se não foi, né? Não teve Neymar, não teve Vini, enfim, né? Muita gente aí que estava sendo esperado não foi convocado, né? Ele deu uma boa justificativa, o Ancelotti, mas a gente vai precisar ver como a seleção vai jogar. E a gente tem poucos jogos, né? A gente tem essas 2 semanas aí. Daí depois vamos ter mais alguns amistosos e já é Copa do Mundo, né? A gente vai buscar cobrir tudo o melhor possível aqui para vocês, tá? Então vamos ver aí, o máximo que a gente pode fazer é torcer aí pro Ancelotti fazer, né, um bom trabalho com a seleção e buscar esse hexa para nós, que a gente tá no limite, né? O máximo de tempo que o Brasil ficou sem ganhar um título mundial foi, né, de 70 para 94, né? Então a gente já está aí há 24 anos sem ganhar um título, desde 2002, né? Eu vi a seleção ser campeã, pentacampeã mundial. Tinha 12 anos na época. E a maioria da geração aí, né, quem nasceu em 2000, 2001, né, não viu o Brasil ser campeão. Né? 99, 98, né, dificilmente vai lembrar ali que o Brasil foi campeão mundial. Então toda essa geração aí, que tem 24, 25, 26, até 27 anos, não chegou a ver, né, o Brasil ser campeão do mundo. A gente precisa disso, né? Vamos torcer aí que o Ancelotti consiga trazer esse hexa para nós. Beleza, família? Além disso, a gente, né, o Brasil já está classificado aí para a Copa do Mundo de 2026, né? O time que poderia ameaçar é a Venezuela, mas ela está aí a 7 pontos de distância do Brasil e só tem mais 6 pontos em jogo, né? Então, né, não tem mais como alcançar, mas seria muito bom aí a gente vencer, né, tanto o jogo contra o Chile, que vai ser quinta-feira às 21h30 lá no Maracanã, como o jogo contra a Bolívia, tá? Dia 9, na terça-feira às 20h30 também. Beleza, família? Bom, pessoal, era isso que eu precisava passar para vocês, tá? Deixa o like, se inscreve, vai fortalecer demais. Né? Tenham todos aí um ótimo final de semana, né? Curtam bastante, descansem bastante, né? A gente trabalha a semana toda, se mata de trabalhar aí. Aproveitem o final de semana, né, para ficar com a família, para assistir seus jogos, para descansar. Beleza? Um forte abraço para vocês e até a próxima.